Saudações a todos que estão acompanhando este estudo bíblico. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer algo importante sobre este vídeo. Este estudo foi preparado especialmente para você que gosta de ouvir a palavra de Deus em momentos simples do dia a dia, escutando com fones de ouvido durante uma caminhada, na academia, lavando a louça, arrumando a casa ou até mesmo naquele momento mais tranquilo antes de dormir. Por isso, este não é um vídeo cheio de efeitos ou distrações visuais. A proposta aqui é diferente. É um estudo para ser ouvido com calma, refletindo com atenção nas Escrituras, quase como uma meditação na palavra de Deus. Ao longo do estudo, as principais imagens que aparecerão na tela serão os próprios textos bíblicos, para que você possa acompanhar e refletir com mais atenção nas passagens que vamos analisar. Então, se você puder, coloque seus fones, encontre um momento tranquilo e permita que este estudo acompanhe você enquanto faz suas atividades. Neste estudo, vamos analisar uma profecia muito importante das Escrituras, registrada no livro de Zacarias, que revela um cenário futuro envolvendo as nações da terra e o reinado do Senhor sobre o mundo. A profecia de Zacarias, capítulo 14, versículos 16 ao 19, descreve um cenário futuro muito específico relacionado às nações da terra. O texto afirma que haverá sobreviventes entre as nações que lutaram contra Jerusalém, e que esses sobreviventes continuarão vivendo na terra e se submetendo ao governo do Senhor. Zacarias capítulo 14, versículo 16 diz: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. O versículo 17 continua dizendo: E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. O versículo 18 acrescenta: E se a família do Egito não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. E o versículo 19 conclui: Este será o castigo do Egito e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Diante desse texto, 3 pontos aparecem de forma clara. Primeiro, existem nações sobreviventes depois do grande conflito contra Jerusalém. Segundo, essas nações continuam vivendo na terra. Terceiro, elas precisam se submeter ao governo do Messias e adorá-lo. Para entender melhor essa profecia, é importante observar o contexto do próprio capítulo 14 de Zacarias. Antes desse cenário acontecer, as nações atacam Jerusalém. Deus intervém, o Messias se manifesta, e então o Senhor passa a reinar sobre toda a terra. E em Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz: E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Logo depois, o versículo 9 declara: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Essas declarações apontam para um reinado literal de Deus sobre o mundo inteiro. Outras profecias da Bíblia reforçam essa mesma ideia de um governo do Senhor sobre as nações, com Jerusalém como centro espiritual. Em Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 4, está escrito: E acontecerá, nos últimos dias, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. E virão muitos povos e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado. Esse texto mostra claramente as nações indo até a presença de Deus para aprender os seus caminhos. Outra profecia aparece em Isaías, capítulo 66, versículo 23. E acontecerá que, desde uma lua nova até a outra,
E desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Portanto, existe uma expectativa profética de adoração global a Deus envolvendo toda a humanidade. Algo semelhante também aparece em Miqueias, capítulo 4, versículos 1 a 3. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. E virão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor. E ele julgará entre muitos povos, e converterão as suas espadas em relhas de arado. Novamente aparece o mesmo cenário de nações indo a Jerusalém, Deus governando e um período de paz entre os povos. No Novo Testamento, também existe uma referência importante a respeito de um reinado futuro de Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6 está escrito: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Mas os outros mortos não reviveram até que se cumprissem os 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e reinarão com ele 1000 anos. Esse texto apresenta a ideia de um período de 1000 anos de reinado juntamente com Cristo. Voltando à profecia de Zacarias, surge um detalhe muito importante. O texto afirma que algumas nações podem se recusar a subir para adorar o Senhor, e nesse caso, Deus trará disciplina sobre elas, impedindo a chuva e enviando juízo. Esse detalhe revela que, nesse período, ainda existe possibilidade de desobediência entre as nações. Isso indica que o cenário descrito não é o estado eterno final, onde não haverá mais rebeldia nem pecado, mas sim um período em que Deus governa diretamente sobre as nações da terra. Outro ponto importante da profecia é a menção aos sobreviventes das nações que lutaram contra Jerusalém. Zacarias, capítulo 14, versículo 16, fala exatamente sobre aqueles que restarem das nações que vieram contra Jerusalém. Isso indica que, antes desse cenário, ocorre uma grande guerra envolvendo Jerusalém, e que, depois desse evento, alguns sobreviventes continuam vivendo na terra. Essa ideia também encontra paralelo nas palavras de Jesus registradas em Mateus, capítulo 25, versículos 30 e 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, e todas as nações serão reunidas diante dele, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nesse texto aparece o momento em que as nações são reunidas diante do Messias e algumas entram no reino preparado por Deus. Outro detalhe significativo da profecia é a menção da festa dos tabernáculos. Essa festa era uma das celebrações mais importantes do calendário bíblico e simbolizava a alegria, gratidão e a presença de Deus habitando com o seu povo. Levítico, capítulo 23, versículo 34, diz: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Por essa razão, a festa dos tabernáculos também possui um significado profético, ligado ao tempo em que Deus habitará entre os homens e governará sobre as nações. Quando todas essas profecias são observadas juntas, surge uma sequência profética bastante clara. Primeiro ocorre um período de grande tribulação sobre a terra, conforme descrito em Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Depois acontece um grande conflito envolvendo Jerusalém, conforme Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Em seguida ocorre a manifestação do Messias, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto,
e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Depois disso, os exércitos rebeldes são derrotados, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. Após esse juízo aparecem os sobreviventes das nações mencionados em Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Então o Senhor estabelece o seu reinado sobre toda a terra, conforme Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. E finalmente as nações passam a subir regularmente para adorar o rei, conforme Zacarias, capítulo 14, versículo 16, quando diz que subirão de ano em ano para adorar o Senhor. Dessa forma, todas essas passagens juntas apresentam um quadro profético coerente envolvendo as nações sobreviventes, o governo do Messias e a adoração mundial ao Senhor. Muito obrigado por acompanhar este estudo bíblico até aqui. Se esta reflexão foi edificante para você, continue acompanhando os próximos estudos da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e seu caminho. Até o próximo estudo.